Hello! Sejam todos muito bem-vindos à nossa sexta e penúltima aula. Hoje nós estamos chegando num momento bem bacana, porque depois eu vou explicar para vocês como que você vai fazer para continuar esse caminho que você está fazendo essa semana. Já estou recebendo uns feedbacks bem bacanas de pessoas que notaram que sim, dá para aprender inglês depois dos 50, mesmo começando do zero. O método não precisa ser aquela coisa engessada, dá para você incluir o inglês no seu dia, né? Você não precisa ficar buscando a perfeição, você não precisa procurar falar igual um nativo, você só precisa respeitar o seu ritmo, cada um tem o seu ritmo de aprendizado. Não ficar preocupado com o seu sotaque, porque temos o nosso sotaque, sim. É natural cada um de nós ter o sotaque, a gente até saber de onde é, né? E quando você vai para outro país, vão saber que você é do Brasil, da mesma forma que quando vem um gringo para o Brasil, a gente sabe que ele é gringo. Ninguém precisa ficar buscando a pronúncia perfeita. O que a gente precisa é conseguir falar inglês sem medo, sem travar, para se comunicar com qualquer pessoa do mundo que não fale o português, né? E não precisa ser fora do Brasil, você pode encontrar com um estrangeiro na fila do pão. Você pode morar aí no. Hoje eu estava conversando com um aluno, ele mora numa cidade que tem muito turista. Então você não precisa sair do Brasil para precisar do inglês, né? Às vezes, ali num rótulo de um creme, eu sempre conto essa história, a minha avó chegou a passar creme de corpo no cabelo, porque ela ganhava muito presente e um dos presentes que ela ganhou era um creme, estava moisturizer, e ela achou que era creme, como é que ela disse? Que era creme rinse, quem lembra do creme rinse aí? E passou no cabelo, né? Então nós estamos rodeados de inglês o tempo todo, não dá para fugir do inglês, é o inglês que a gente usa no vocabulário do dia a dia. Vamos marcar uma call, vamos marcar lá um meeting com o pessoal, né? A gente usa inglês o tempo todo. Vai ter um festival de food truck, ali é self-service. São várias palavras do inglês que nos perseguem mesmo no Brasil, não fica de fora, né? Ou você aprende inglês ou você aprende inglês, não existe outra opção. E o melhor dia para você aprender inglês é 40 anos atrás. E o segundo melhor dia é hoje. Então vamos parar de procrastinar e bora falar inglês sem medo, sem travar. E hoje, a aula de hoje é muito bacana. A nossa sexta aula, eu vou mostrar para você a estrutura da língua. Adriana, mas você vai falar de gramática? Um pouco, mas eu quero, essa aula de gramática, ela é muito necessária, porque além de você aprender a falar, você vai enxergar a estrutura da língua, e quando a gente entende a estrutura, você vai falar, meu Deus, era só isso? Eu não acredito. Como que o gringo sofre para aprender o português? E olha o inglês que baba. É isso que eu quero que você sinta. Ok? Então, dito isso, bora lá para o nosso primeiro slide. Bom, gente, eu coloquei aqui os verbos que a gente vai trabalhar hoje, ok? Eu escolhi alguns verbos de rotina, verbos do dia a dia, verbos úteis. Nós vamos trabalhar hoje 11 verbos, ok? E esses verbos você vai conjugar no presente, no passado e no futuro. Vamos começar falando em português? Olha, o verbo trabalhar. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Olha no passado agora. Eu trabalhei, tu trabalhaste, ele trabalhou. Nós trabalhamos, vós trabalhasteis, eles trabalharam. Agora vamos para o futuro? Eu trabalharei, tu trabalharás, ele trabalhará. Nós trabalharemos, vós trabalhareis, eles trabalharão. Vamos combinar. Que negocinho difícil que até a gente erra, né? Nós vamos aprender a fazer exatamente isso com esses 11 verbos que vocês vão aprender hoje. Verbos úteis, verbos do dia a dia. Combinado? Então vamos lá. Para começar, vamos falar do verbo work, que é um verbo conhecido, mas hoje em dia, como é o meu caso, as pessoas estão trabalhando muito de home office, né? E aí, algumas pessoas querem falar I work home office,
mas eu não posso falar I work home office. Sabe por quê? Work home office não existe. Como é que eu falo, então, Adriana, que eu trabalho de home office? Você fala work from home, ok? Você não usa o home office na frase. A palavra home office sozinha, ela significa aquele ambiente que você tem na sua casa, que é um escritório. Né? O meu escritório, por exemplo, é na minha casa. Então, eu tenho aqui 2 quartos e tenho um home office, é um ambiente que chama home office. Mas eu não posso falar que eu trabalho de home office. Se eu quero falar que eu trabalho de home office, eu tenho que falar I work from home. Ok? I work from home. Ok? Aqui é work, trabalhar normal, e aqui work from home, trabalhar de casa. O próximo verbo que está aqui é o verbo cook. Cook, que é o verbo cozinhar. Cook. Depois nós vamos fazer frases com o verbo visit, que é visitar. Depois nós vamos fazer com clean, né? Eu tenho muita aluna que trabalha com cleaning nos Estados Unidos, trabalha com faxina, né? Com limpeza. E nós vamos trabalhar com o verbo call. Atenção, atenção, meu Brasil e os brasileiros espalhados pelo mundo. É call a pronúncia. Call de fazer uma ligação, call de chamar alguém, ô fulano, vem cá, call de chamar, o call de fazer chamada. Call, ok? Não é cow é vaca, cowboy, cow, C-O-W. Estava fazendo uma reunião essa semana e o rapazinho falou assim, a gente pode marcar uma nova cow? Eu falei, cow não, cow é vaca, é call. E aí a gente foi falar com, não sei se era inteligência artificial, se era legenda do YouTube agora. Só sei que ele falou e eu falei a palavra. Ele falou cow, eu falei call. E na hora escreveu a frase, né? E aí eu consegui convencê-lo que ele estava falando vaca, porque na hora que ele falou a cow dele lá, apareceu a palavra COW, que é cow, de cowboy, que é vaca. Então, quando é ligação, pronúncia call, ok? Que mais que a gente vai trabalhar, Adriana? A gente vai trabalhar também o help, o open, o check, o text e o start. Tá? Então eu tenho o help, open, check, de checar, text, de enviar mensagem, iniciar e começar. Esses são os verbos que nós vamos trabalhar hoje. Fechou? Então, o primeiro, work from home, trabalhar de home office. Importante, tá? Quando eu vou falar do presente, gente, é só falar work. Você está brincando, tô não. Eu trabalho de casa, I work from home. Eles trabalham de casa, they work from home. Nós trabalhamos de casa, we work from home. Gente, não muda. Não vou mentir para vocês que tem uma situação só que muda, tá? O português tem 6, né? Eu trabalho, nós trabalhamos, vós trabalhais, eles trabalham. Tem 6 conjugações. Em inglês, no presente, tem 2. Uma para a maioria de todo mundo aí, eu, tu, nós, vós e eles, e uma para o he, she, it, que é ele e ela, né? Que você vai ver que coloca essa, mas é uma diferença só. Então, se você não lembrar disso, e você falar work, é a mesma coisa de eu falar, sei lá, mas vai atrapalhar a comunicação? Não vai. Então, eu acho que você não tem que ficar preocupado com isso agora, entende? Que é só você colocar o verbo. Qual que é o verbo? Trabalhar. É work. Então, você fala o sujeito da frase e manda o work depois. Eu trabalho em São Paulo, I work em São Paulo. Nós trabalhamos em São Paulo, we work em São Paulo. Eles trabalham em São Paulo, they work em São Paulo. É igual. Você está entendendo a pobreza dessa gramática e a facilidade de falar? Então, quando eu vou fazer presente, aqui só vai ficar diferente se o sujeito for Paulo ou Suzana, ou seja, se for um homem sozinho ou uma mulher sozinha, tá? Ou um neutro sozinho, tipo um gato, um cachorro, uma mesa. Fora isso, é igual para todo mundo. Fala se não é muito fácil, ok? 2 conjugações no presente, somente 2. Agora, vamos falar se eu fizer essa frase no passado. Aí você não vai acreditar.
Só tem uma conjugação. O minha. O minha. É só você colocar ed. Tá? Não importa se sou eu, se é a vovó, se é o papagaio, o periquito e a vizinha, é tudo igual. É só você mandar o ed. Então, I worked from home last year. Eu trabalhei de casa o ano passado. I worked from home last year. Ok? Não vou mentir para vocês que existe verbo que não é só colocar ed. Mas eu quero que você entenda que a maioria é só colocar ed, tá? E se você colocar ed num verbo que não é ed, é a mesma coisa. Hoje meu netinho estava falando, por exemplo, eu não lembro agora que verbo que ele conjuga errado, mas é a mesma coisa de você falar, por exemplo, eu cabelo, tá? Mas não foi esse que ele falou, não. Meu marido falou que não foi esse que ele falou, não. Eu cabelo, ao invés de falar coube, né? Tá errado, tá errado. Mas vai existir a comunicação? Vai, vão entender. Então, quando você fala um ed no final de um verbo que não é ed, é mais ou menos isso. Porque em inglês, no passado, existem duas categorias de verbo. Uma delas que é só você mandar ed, que é a maioria, e a outra que você tem que decorar, que não tem nada a ver o passado. Por exemplo, o verbo colocar, eu coloquei os pratos na mesa. É put. P-U-T, put. Sabe esse put que a gente usa aí de input, output? É o put, P-U-T. E se eu falar, eu coloco o prato na mesa todos os dias, é put. Se eu falar, eu coloquei o prato na mesa, é put também. Então, o passado de put é put mesmo. Uma vez eu estava corrigindo, revendo uma prova de vestibular com o aluno, e eu vi uma prova muito legal na Unicamp, gente, isso aí foi em 90, uma prova da Unicamp. E aí a prova era assim, ó, tinha um garotinho ajudando a mãe a arrumar a mesa. Aí o garotinho fala assim para a mãe dele: I put the plates on the table. Ou seja, ele quis dizer, eu coloquei os pratos na mesa, né? É como se ele tivesse falado, eu pusei o prato na mesa. A conjugação ele usou errada. Aí a mãe dele corrigiu, né? Eu pus os pratos na mesa. Ela corrigiu o put it, que não existe, com ed, para put. I put. E o menininho, não, I put it. Ele estava achando que a mãe estava falando que ela tinha colocado. E, na verdade, a mãe dele estava corrigindo o inglês dele, né? Ao invés dele ter falado eu coloquei, eu pus, ele falou eu pusei, colocando o ed. Certo? Então, se a gente errar uma coisa dessa, não vai comprometer o que a gente quis dizer. Então, eu acho que a gente tem que realmente, sabe, afrouxar aí, tirar o sapato, ficar muito confortável. O que você está querendo é se comunicar. Então, se no início você falar algumas vezes o ed no final do verbo, e é um verbo que a gente chama de irregular em inglês, não vai ser o fim do mundo, tá bom? O importante é você enxergar essa regra maravilhosa. No passado, coloca ed e não importa quem está na frente. I worked, you worked, he worked, todo mundo é worked, é igualzinho. Fechou? Aqui tá, eu trabalhei de home office o ano passado. Last, tudo que é last é passado. Last year, ano passado, ok? Agora, vamos lá. Eu vou trabalhar de home office next week, na semana que vem, next week. Olha só, agora é maravilhoso. Não muda de jeito nenhum. É só você colocar o will na frente e tá certo, tá? Então aqui, ó, I will work from home next week. I will work from home next week. Eu vou trabalhar de casa a semana seguinte. Eu vou trabalhar de home office na semana seguinte. Gente, olha que moleza. Né? Em português, eu falo, eu trabalharei, tu trabalharás, ele trabalhará, nós trabalharemos, vós trabalhareis, eles trabalharão. E em inglês, é só mandar o will, né, antes do verbo e tá pronto.
tá? Então, isso que a gente fez agora foi fazer frase no presente, no passado e no futuro com o verbo work. Vamos fazer a mesma coisa agora com o verbo cook. Cook, cozinhar, ok? E vamos lá. Eu cozinho o almoço todos os dias. Every day. Every day mostra uma rotina, certo? Então, I cook. Se fosse nós, cook também. Se fosse eles, cook também. Gente, por isso que em inglês não existe frase sem sujeito. Em português, se eu falo cozinho, quem que cozinha? Sou eu. Se eu falar cozinhamos, quem que cozinha? Nós. Pela conjugação do verbo, eu consigo saber quem é que está fazendo a ação. Em inglês não dá, porque é igual para todo mundo. Então, por isso que sempre tem que ter um começo na frase. I cook, you cook, we cook, they cook. Quem que cook? Tem que estar a pessoa ali. Lembrando, tá? Não é importante, mas só vai ser diferente ter um Sinho no final quando for he, she ou it. Mas a gente não tem que se preocupar com isso agora. O importante é você olhar e falar: caramba, como é fácil! Em português tem 6 conjugações para cada tempo. Ou seja, tem 18, né? 6 vezes 3, 18, presente, passado, futuro. E eu estou falando só de presente, passado, futuro, que vocês sabem que tem outro tempo aí, né? Em inglês, passado é igual para todo mundo, futuro é igual para todo mundo, e no presente varia só 2 vezes, tem 4. Gente, de 18 para 4 faz diferença? Faz não? Né? E vamos lá. Agora aqui eu cozinhei o almoço domingo passado. Tudo que tiver last é passado. Então, last Sunday, domingo passado. Last Sunday. I cooked lunch last Sunday. Ok? Coloquei um ED ali e tudo certo. Ah, foi a minha mãe que cozinhou. É cooked também. Foi minha tia que cozinhou. É cooked também. Eu ajudei. É cooked também. Né? Hoje mesmo, olha, eu comprei o almoço, não fui eu que cozinhei. Quem cozinhou? Não importa, é cooked também. Tá certo? Então, I cooked lunch. Gente, lunch é almoço, ok? Parece lanche, mas lanche eu já falei para vocês na outra aula. Quem não assistiu ainda vai assistir. Que lanche em inglês é snack. Snack. Então, I cooked lunch last Sunday. Eu fiz o almoço, eu cozinhei o almoço domingo passado. Show de bola? E para fazer o futuro, você já sabe. Mete o will, tá tudo certo. Next Sunday, domingo que vem. Então, gente, next é futuro, last é passado. Last passou. Next é o próximo. I will cook. Sempre é o will antes do verbo, tá? Sempre é só o futuro, né? É só você colocar o will antes do verbo. Tranquilinho? Fechou? Na paz aí? Bom, né? Vamos ver mais um? Visit. Visit é visitar. E aí? Como é que fica no presente? I visit my mother on the weekends. Ai, que falta que faz visitar a mãe, gente. Quem tem mãe aí visita bastante. Então, I visit my mother on the weekends. Eu visito a minha mãe nos fins de semana. Olha como é que é fácil em inglês. Lembra quando tinha a palio weekend? Por que é weekend? Week é semana, and é fim. Fim de semana, weekend. A palio weekend, ela tinha um porta-mala grande, né? Que cabia bastante mala para você viajar no fim de semana, no weekend. I visit my mother. E se fosse nós? We visit. E se fosse eles? They visit. E se fosse ela sozinha? Aí levavam tss, ali. Mas você não precisa se preocupar com isso agora. E se eu quiser falar que eu fiz no passado? I visited my mother last. Olha o last aí de novo. Last é passado. Last Christmas. O que é Christmas? Natal. Last passado. Então, no Natal passado, I visited my mother. Gente, é só colocar ED. Parece brincadeira, né? Mas não é. É bem sério isso. Ok? I visited
my mother last Christmas. Agora, e o futuro? I will visit. É só você colocar o will antes do verbo. Não interessa quem é. Mas lembre-se, em inglês sempre vai aparecer o sujeito antes. Porque se falar will visit, pode ser qualquer pessoa antes. Em português, se eu falo viajaremos, quem que é o sujeito? Nós. Pela conjugação do verbo, eu sei de quem está falando. Em inglês não dá. Will visit. Pode ser qualquer pessoa, tá? Então, você sempre precisa colocar sujeito na frase. Eu, você, vizinho, periquito, qualquer pessoa tem que estar antes da frase. Ok? Holiday é feriado. Next holiday, no próximo feriado. Ok? Next holiday. Next holiday. Alright? Bora lá. Agora a gente vai falar de clean. Aí tem muita gente que trabalha de cleaning aí pelo mundo, né? Brasileiros pelo mundo tentando a vida aí no exterior. Então, para vocês aí, essa aula é especial. Clean, limpar, clean. Olha só como a gente brinca direto com o inglês, né? Quantas coisas a gente fala. Clean, tem produto de limpar poro no rosto, papapá, que chama clean, né? Tem produto de limpeza pesada que chama clean também. Então, clean, limpar. Se for no presente, I clean the kitchen after the meals. O que é meals? Refeições. I clean the kitchen after the meals. Eu lavo a cozinha depois das refeições. I clean, eu limpo, né? Eu limpo a cozinha após ou depois as refeições. Kitchen, kitchen. Kitchen, cozinha, ok? Não confunda com chicken, que é a carne de galinha que a gente come. Aqui é kitchen. After the meals. O que é meals? Refeições. Então, eu limpo a cozinha após as refeições. I clean the kitchen after the meals. I clean the kitchen after the meals. Ok? Até aqui? Agora, vamos falar que a gente limpou. Como é que é limpou? Só colocar o ED. I cleaned the kitchen after lunch. Eu limpei a cozinha depois do almoço. I cleaned the kitchen after lunch. I cleaned the kitchen after lunch. Ok? Show de bola até aqui? E se eu quiser fazer o futuro? I will clean the kitchen after lunch. Eu vou limpar a cozinha depois do almoço. Quem que vai limpar a cozinha? Não importa. Eu posso colocar aqui antes o nome de alguém, nós, eles, nós, tu, eles, vós, qualquer um aqui. É só colocar o sujeito, mais o will, mais o verbo. Então, will clean the kitchen. Eu vou limpar a cozinha depois do almoço. Olha só, essa palavra lunch é almoço, mas essa aqui, ó, meals, significa refeições, pode ser qualquer refeição, tá? Agora vamos para outro verbo, call, pronúncia call, call. Deixa eu escrever uma coisa aqui para vocês, só para não ter dúvida, tá? Ó, puxar para cá para escrever aqui, ó. Cow é vaca, vem de cowboy. Tá? Eu vou deixar aqui, ó, porque muita gente fala errado. Então, eu vou deixar aqui para ninguém ter dúvida. Se alguém falar que vai fazer uma cow, você corrige. Cow vem de cowboy, que é vaca, que é call. Call. You just call out my name. Você me chama, né? Música do James Taylor. I always call my friend by WhatsApp. Always, sempre. Eu sempre chamo ou eu sempre ligo para minha amiga pelo WhatsApp. I always call my friend by WhatsApp. E aí? Você é da galera que liga, que manda mensagem, que manda áudio? Ou nenhum deles? Só escuta? Responde uma semana depois. Tem uma amiga que é assim, ela responde 15 dias depois. I always call my friend by WhatsApp. Ok? Eu sempre ligo para o meu amigo do WhatsApp. By WhatsApp. By WhatsApp. Ok?
I always call my friend by WhatsApp. Eu sempre que tem palavra sempre, nunca, às vezes, usualmente, você já sabe que está no presente. Agora vamos colocar no passado. Eu liguei para minha amiga no aniversário dela. I called my friend on her birthday. Eu liguei para minha amiga no aniversário dela. Ok? I called. E se fosse nós ligamos, é called também. E se fosse eles ligaram, é called também. E se for ele ligou, é called também. Só tem uma maneira de fazer no passado, que é só colocar o ed. Ok? Então, called, called. Ok? Called. Esse é o call de ligar, né? E aqui, I will call. Gente, é futuro, ó. I will call my friend later. I will call my friend later. Eu vou ligar para o meu amigo mais tarde. Later, mais tarde. Ó, são 9 horas. Eu vou ligar às 11. I will call my friend later. Ou later. Later significa mais tarde. Ok? I will call my friend later. I will call my friend later. Tá simples aqui? É muito fácil, né? Você fala assim, não acredito que eu achava inglês difícil. Agora, olha aqui. Help. O que é help? Ajudar. Help. Tem Beatles também, né? Help. I need somebody. Help. Help é ajudar. O que uma avó faz? Sempre ajuda o neto com os brinquedos. Eu queria achar uma foto minha brincando com o Theo para colocar aqui, mas não deu tempo de achar a foto minha com ele. I always help my grandson with toys. Eu sempre ajudo meu neto com os brinquedos. I always help my grandson with toys. Eu sempre ajudo meu neto com os brinquedos. Olha isso daqui, ó. With. Ok? I always help my grandson with the toys. Lembrando que o grandson significa neto, né? Nós tivemos essa aula apresentando a família. Por sinal, você que está aqui me vendo, nessa aula que eu apresentei a família, eu coloquei lá um desafio, uma tarefa, para você se gravar apresentando a sua família e mandar para eu corrigir a sua pronúncia e tudo mais. Fica aí o convite, tá? Para você mandar para mim o seu vídeo apresentando a sua família. Então, aqui eu tenho... Opa, deixa eu voltar aqui. I always help my grandson with the toys, né? Eu sempre ajudo meu neto com os brinquedos, toys. I always help my grandson é neto, with the toys, com os brinquedos. Então, I always help my grandson with the toys. E bora lá. Passado agora. I helped my grandson with the toys today. Eu ajudei o meu neto com os brinquedos hoje. I helped my grandson with the toys today. E é verdade, ajudei mesmo. Eu ajudei meu neto com os brinquedos. With é o TH, with the toys today. Hoje. Today é hoje. Ok? Lembre-se que é helped para todo mundo. Help, se for eu, se for você, se for eles, qualquer sujeito é igual, é helped. E o futuro? É só você mandar will. Olha lá. I will help my grandson tomorrow afternoon. Eu vou ajudar o meu neto amanhã à tarde. Tomorrow é amanhã. I will help. I will help. Ok? I will help. Show de bola? Muito bom. Vamos para mais um verbo? Open. O que é open, gente? Open é abrir. Então, I open the windows every morning. Toda manhã, mostra a rotina. Toda manhã eu vou lá e abro a janela. Every morning, I open the window. I open the window every morning, ok? E se for passado? Aí é com ED.
I opened the window today at 7 a.m. Eu abri a janela hoje às 7 da manhã. Olha que moleza! É só colocar ED no passado e é só deixar do jeito que é no presente. Não importa o sujeito. Eu abri a janela hoje às 7 horas. Quem que abriu a janela? Eu. Certo? O que você fez? Abri a janela. Quando? Hoje. Então dá para você encher de pergunta aí também. E para fazer o futuro, I will, é só colocar o will. I will open the windows in the morning. Eu posso perguntar quando que você vai abrir? When? Aí você fala, I will open the windows in the morning. Will open. Gente, esse Windows, né, é o mesmo Windows, aquele sistema que a gente usa no nosso computador, né? Que até o logotipo dele é um monte de janelinhas, se você for olhar, para te ajudar aí a guardar o vocabulário. Tá bem? Mais um aqui, check. Check é muito legal. O check é checar. Então, check seu e-mail, né? Checar, ir lá e verificar. I check my emails every day. Eu olho meus e-mails todos os dias. Mentira, gente, não olho não. Eu olho o WhatsApp, eu olho o Instagram, mas e-mail eu não olho todo dia não. Devia, né? Mas não olho. I check, check é checar. Eu checo meu e-mail todos os dias. Every significa todos. Every day. Every day. Ok? Every day. E I checked my emails yesterday mornings. Eu chequei os meus e-mails ontem de manhã. Eu chequei os meus e-mails ontem de manhã. Eu chequei os meus e-mails, ok? I checked my emails yesterday morning, ok? Mais um aqui. I will check. Qualquer pessoa, não importa se sou eu, você, ele, ela, nós, I will check my emails. Legal, né? Não importa o sujeito. É igual para todo mundo. Você está entendendo a vantagem que a gente tem em relação ao estrangeiro quando ele está aprendendo inglês? Então, check, aquele check que a gente dá do lado, né? Check, check, check. Eu vou checar os meus e-mails tomorrow. Tomorrow é amanhã. I will check my emails tomorrow morning. Amanhã de manhã. Isso daqui é muito legal. Que algumas pessoas veem assim, é send message. Send de enviar, message de message. Só que, na verdade, no vamos ver mesmo, na hora que você manda mensagem para alguém, a gente chama de text. Text me, manda mensagem para mim, me avisa lá quando você chegar. Text. Text significa mandar mensagem de texto, significa mande mensagem, tá? Text. Então, eu mando mensagem para minha filha todo dia. Normal, né? Mãe manda mensagem para a filha. Então, I text my daughter every day. I text my daughter every day. Eu mando mensagem para minha filha every. Every mostra a rotina, né? Então, every day. Ok? Agora, se for passado, é só colocar ED. I text my daughter at 2 p.m. Eu mandei mensagem para minha filha 2 horas da tarde. I text my daughter at 2 p.m. Tá? Então, o ED eu coloco no passado. I text my daughter at 2 p.m. Text. E se fosse outra pessoa, não importa, o verbo fica igualzinho, não muda. Passado é só colocar ed, ok? E se for futuro, é só a gente colocar o will. É só a gente colocar o will. I will text my daughter after the live. Depois dessa live aqui, depois dessa aula, I will text my daughter after, futuro, depois. É só colocar o will. Gente, é lógico que tem outras formas de falar futuro, tá? Essa não é a única. Mas se você usar essa, todo mundo vai te entender. Então não fica procurando pelo em ovo, não, tá? Vai dar tudo certo. Ok? Eu vou mandar mensagem de texto. I will text.
My daughter ou my daughter, você já conhece. E aqui eu tenho start. O que é start? Start é começar. Começar. Então, I start my day early. Eu começo o meu dia cedo. I start my day early. Early é cedo, late é tarde. Ok? I start my day early. Eu começo o meu dia cedo. Eu começo, se for nós começamos, é we. Se for eles, começa é they, é o start para todo mundo. Se for passado, eu comecei o meu dia cedo ontem. I started my day early yesterday. I started my day early yesterday. Eu comecei no dia cedo ontem. Cedo, cedo. Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Yesterday de Beatles também, olha a música aí. A música tá em todo canto, né, gente? Quem tanto faz, não importa quem que é o sujeito, é só colocar ed. Lembrando, existe um grupo de verbo que não é só colocar ed, mas se a gente colocar ed, vão te entender, né? É igual eu falei para vocês quando o meu netinho fala alguma coisa errada, eu corrijo, mas eu sei o que ele quis dizer, né? E futuro, só colocar o will. I will start my day early tomorrow. Eu vou começar meu dia cedo amanhã. Amanhã eu vou sair para correr, eu vou acordar cedo. I will start my day early tomorrow. Eu vou começar o meu dia cedo amanhã. Ok? I will start my day early tomorrow. Agora, gente, olha o resumão. Estou mostrando para vocês. Agora eu estou descascando aqui, realmente abrindo tudo sobre gramática, tá? Quando eu estou falando de presente, em português é eu, tu, ele, nós, vós, ele, certo? Em inglês é I, que sou eu, you, que substituiria o tu do português, o ele, em português, que em inglês é he, she, it, ele, ela, isto, depois nós, que é o we, o you de plural é you mesmo, e o they é o plural não, é o inglês do eles, né? Então, eu, tu, ele, nós, vós, eles, é I, you, he, she, it, we, you e they. We speak English, they speak English. Só no he, she, it, que tem um tss aqui. Só quando for uma pessoa só que fica diferente. Só no he, she, it. Tá, gente? Então, olha, I speak, you speak, she speaks. We speak, they speak. Só no he, she, it que fica diferente. Só no he, she, it que vai levar esse S. Se você não falar esse S, não tem problema. Vai ficar meio caipira? Vai, mas vamos te entender, tá? É igual quando o estrangeiro fala, eu quero um pão de queijo. Ele come o pão de queijo, ninguém tira sarro dele. Mas só para você visualizar, né? São duas conjugações. I speak e he, she, it speaks. O resto é igual. Agora, quando é passado, não importa se é eu, tu, ele, nós, vós, ele, pode ser qualquer pessoa do mundo. Qualquer pessoa. O certo vai ser você falar essa qualquer pessoa, mais o verbo com ed. No caso aqui, eu coloquei o verbo travel, que é viajar, poderia colocar qualquer outro verbo, tá? Então, eu viajei, tu viajaste, ele viajou, nós viajamos, vós viajastes, eles viajaram. É só você colocar qualquer pessoa, traveled, com ed no final. Travel é o verbo viajar, para falar de passado, tá? E para falar de futuro, vamos colocar ali para você olhar e só enxergar o seu futuro falando inglês, sem medo e sem travar, não é? Então é só você colocar o will, não importa, sou eu, você, eu, ele, tu, ele, nós, vós, eles, não importa. É só você colocar o will mais o verbo. I will travel, you will travel, he or she will travel, we will travel, they will travel. Qualquer pessoa, nesse aqui não tem diferença nem no he, she, it. Então vamos lá, no passado é igual para todo mundo, no futuro é igual para todo mundo, e no presente só tem duas mudanças, é isso mesmo? Sim, são 4. Em português, são 6, 12, 18. Só nesses 3 tempos verbais, é muito mais fácil a nossa língua. Show de bola!
e amanhã teremos a nossa última aula. Combinado? Um beijo para vocês. Então, see you.